Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês. Hoje a gente encerra justamente o período, das discussões, as aulas referentes à ditadura militar. Foram, se eu não estou enganado, foram 7 aulas, as 6 aulas um pouquinho mais, 7, quase 8 aulas sobre a ditadura militar no Brasil. Mas é um assunto bastante extenso, eu quis comentar com vocês cada presidente, só por uma questão de informação dos acontecimentos que ocorreram em cada um dos mandatos dele. Beleza, pessoal? Olha só, repressão e resistência durante a ditadura civil-militar no Brasil. A gente vai entender quais os mecanismos, como a população, como a sociedade civil, como grupos indígenas foram afetados durante o período da ditadura militar, como a sociedade negra ela foi afetada e como ela se manifestou durante a ditadura militar, como a imprensa da época ela vai se manifestar durante a ditadura militar, como serão os instrumentos de tortura durante a ditadura militar e como será justamente a reação das guerrilhas, dos movimentos de guerrilha durante o período da ditadura militar. Beleza, pessoal? Vamos lá prosseguir, porque o caminho é longo, mas a vitória é certa. Não é isso, Rubens? Meu amigo e companheiro Rubens. Olha só, pessoal, a gente está observando aqui momentos que a gente já comentou, mas que temos que frisar como movimentos de resistência que procuraram resistir aos mandos, desmandos, ao autoritarismo ali no período da ditadura militar. Ok, pessoal? Aqui nós temos a passeata dos 100 mil e a greve geral dos trabalhadores, 2 momentos da história do Brasil, 2 momentos onde a sociedade civil ela vai se manifestar contra a ditadura militar. O primeiro que a gente observa aqui é justamente a passeata dos 100 mil. Observe direitinho, uma passeata, um movimento popular, um movimento civil que aconteceu no ano, em 26 de junho de 1968. Os motivos que levaram a essa grande passeata foi justamente a morte daquele rapaz ali, Edson Luiz de Lima Souto. Era um estudante, um estudante secundarista, que não era ali do Rio de Janeiro. Ele vai ser assassinado em um restaurante universitário chamado Calabouço, um apelido utilizado ali para aquele restaurante era chamado Calabouço. Então ele vai ser assassinado. Por que aconteceu? Existiam várias e várias manifestações. Como esse restaurante era subsidiado, ele recebia subsídios, recebia ajuda do governo para a alimentação, mas a alimentação estava vindo com uma má qualidade. Então, muitos universitários vão fazer protesto, manifestação, aquela coisa toda. Numa dessas manifestações, que vai ocorrer o assassinato desse rapaz aí. A polícia vai entrar, vai começar a quebra-pau, aquela coisa toda, e um tiro a queima-roupa vai ferir justamente o rapaz. A polícia queria pegar o corpo do rapaz e levar para o Instituto de Medicina Legal. Porém, os estudantes falaram assim, não, aqui ninguém mete a mão nele, pega o corpo dela e leva para a Assembleia Legislativa. Certo? E lá começa essa manifestação, esse movimento, essa passeata, que vai reunir inicialmente 50 mil pessoas. E aí vai juntando mais pessoas e virão artistas, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, membros hoje artistas brasileiros, cantores brasileiros que estavam naquele momento em atos, em peça e tudo mais, vão participar desse movimento, vão engrossar esse grupo e alcançando o número de 100 mil manifestantes, uma passeata com 100 mil manifestantes. Beleza, pessoal? Então esse foi um importante modo de manifestação de resistência. Lembrando que esse ano foi o ano do ato institucional número 5, do governador do presidente Costa e Silva naquele momento. Então existia essa grande mobilização da sociedade civil, estudantes. Os estudantes foi uma importante resistência naquele período. A União Nacional dos Estudantes, ela foi fechada várias e várias vezes, proibida, colocada na ilegalidade, não permitida as suas reuniões, para que não fosse discutir ideias, que fossem contra a ditadura militar, contra a censura, contra a tortura e contra os instrumentos utilizados pela ditadura militar. A outra manifestação que a gente pode observar é a grande greve dos trabalhadores do ABC Paulista. O ABC Paulista, justamente aquela região, ali na região metropolitana, ali no estado de São Paulo, onde nós temos ali várias e várias indústrias automobilísticas, que é justamente o carro-chefe que vai comandar a industrialização do Brasil, principalmente naquele momento. Então, o que vai acontecer? No dia 13 de março de 1979, 200 mil pessoas trabalhadores vão cruzar os braços.
Observe que aqui é uma passeata, né? Manifestação livre, e aqui é uma greve de trabalhadores que estavam em busca de melhores condições de salário e reajuste salarial. O salário naquela época não estava dando para nada, praticamente o trabalhador estava morrendo de fome, vamos dizer assim. Então eles pediam, né? Eles tinham as exigências, além de melhores condições de salário, 78%, um reajuste salarial de 78%. Então fizeram uma paralisação aí durante 2 semanas, aproximadamente 10 dias, pedindo esse reajuste. Né? E um dos líderes desse reajuste vai ser justamente o Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive está ele aqui. Né? Um dos líderes, o principal líder naquele momento vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalista, né? Presidente do sindicato naquele momento, que vai lutar e vai conduzir boa parte dessas greves. Depois dessa greve tem um período, uma pausa, certo? Essa pausa aí, para poder ser atendido, volta depois 45 dias de pausa, ou seja, os trabalhadores começam a trabalhar, depois volta novamente, é criado um fundão, né? Um fundo de ajuda ao trabalhador naquele momento, para não passar necessidade. Existe a repressão policial, Lula é preso, certo? Vários e vários serão demitidos, mas depois é feito um acordo e aí eles conseguem um reajuste salarial de 60%, pouco mais de 60%. Eles conseguem depois um reajuste salarial. É bastante interessante, tem outras fontes aí, é só você colocar aquele título ali, eu tenho outras fontes ali, e você vai ver mais informações aí. Mas foram 2 atos importantíssimos da sociedade civil, que vai tentar organizar manifestações contra a ditadura militar naquele momento. Ok, pessoal, prosseguindo, porque temos mais movimentos de resistência. Um dos povos que foram atingidos naquele momento vai ser justamente a população indígena. A ditadura militar, ao contrário do que muito se pensa, ela não só afetou aqueles subversivos, os comunistas, os socialistas, aqueles que iam contra as ideias da ditadura militar, aqueles que iam contra o capitalismo, aquela coisa toda. Ela atingiu também as populações indígenas, né? Num projeto desenvolvimentista, um projeto de desenvolvimento. E aqui estão os projetos de desenvolvimento do Brasil naquele momento, colocados. As chamadas obras faraônicas. O que vai acontecer? Elas vão, né, ter a ideia de desenvolver o país. A usina hidrelétrica de Itaipu e a Transamazônica. 2 das obras faraônicas naquele momento. O problema era o seguinte, que aonde elas iam ser construídas, existia uma população que hoje, né, a gente conhece ela, que é a população tradicional. Povos que ocupavam o Brasil aí desde o início da colonização, desde antes da colonização, que foram justamente as populações indígenas. E esse projeto desenvolvimentista afetava suas comunidades, alagava suas comunidades, entrava no território das comunidades, e muitas vezes eram reprimidas, né, pelos governos, pelo governo da ditadura militar, por fazendeiros, aquela coisa toda, certo? Então, muitas vezes, e era abafado, justamente pela imprensa, não poderia se divulgar isso aí. Então, não só o projeto desenvolvimentista do governo militar, como também o integracionismo, ou seja, integrar o Brasil, levar o desenvolvimento a todo o território brasileiro, levar a ocupação do território brasileiro, mesmo que isso fosse às custas das populações indígenas, tirando a sua tradição, suas terras e tudo mais. Curiosamente, nesse momento foi fundada a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, né, órgão de defesa que discute aí a situação dos índios no Brasil e tudo mais. Ela é de 1967. Nesse momento, no momento da ditadura militar, foi fundada a FUNAI, né, e, curiosamente, o que vai acontecer? Tudo está aí. Isso aí foram assuntos que já foram muito bem, digamos assim, esquecidos, né, abafados, não divulgados, aquela coisa toda. Mas o que vai acontecer? A partir de 2012, tudo isso aí vai ser revelado. Não só o extermínio da população indígena, mas como também vários e vários atos durante o período da ditadura militar, através da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade vai ser um momento de investigação que vai ser instituído aí pelo Congresso Nacional, o projeto do presidente Luiz Inácio da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, que vai encaminhar esse projeto de lei para o Congresso Nacional, vai ser aprovado esse projeto de lei pelo Congresso Nacional, e a partir do ano 2012, já no governo da presidente Dilma Rousseff, ele começa aí uma série de investigações
sobre os acontecimentos durante o período da ditadura militar, durante o ano de 1946 até 1988. E dentro desse período foi vivenciado o período da ditadura militar, né, que vai de 64 a 85. E a partir de então se é revelado tudo aquilo que vai acontecer durante a ditadura militar. Os atos de tortura, os atentados, né? Membros do exército que vão perseguir, matar, torturar, não só as populações, não só as pessoas que participavam de grupos de guerrilha, vamos dizer assim, não só estudantes, não só subversivos, mas também pessoas de outras partes aí da sociedade civil, como negros, né? Como a população indígena e tudo mais. Então, o que era a Comissão Nacional da Verdade? Era um órgão, era um momento, né, um julgamento, né, uma investigação feita para descobrir o que se aconteceu naquele momento da ditadura militar. Ela não poderia nem punir, nem condenar, mas ela poderia investigar, convocar para depoimento membros de famílias que foram torturados, militares que praticaram tortura e tudo mais, né? Então, inclusive, até um dos generais daquele momento, né, o Carlos Alberto Ustra, né, que era aí daquele momento, ele foi investigado, foi chamado ali pela Comissão Nacional da Verdade para poder prestar esclarecimentos, depoimentos ali sobre os atos dele ali durante a ditadura militar, né. General, Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, comentado aí durante esse período. Beleza, pessoal? Então tá aí, a Comissão Nacional da Verdade foi esse projeto de lei que revelou, né, que investigou e revelou todos esses atos durante o período militar. Nesse relatório, num desses relatórios da Comissão Nacional, estimou que 8.350 índios foram mortos durante a ditadura militar. Isso é apenas uma estimativa, né? Alguns números, alguns registros, porque muitos registros, números, aquela coisa toda, não foram divulgados, não foram registrados naquele momento. Mas estima-se que 8.350 índios foram afetados, torturados, perseguidos, né? Deslocados das suas áreas e tudo mais nesse período. Beleza, pessoal? Então isso aí é mais um dos efeitos, né, que a gente observa nesse momento aí, que vai afetar não só aquelas populações que eram perseguidas pela ditadura militar, mas também populações tradicionais como a população indígena. Ok? Prosseguindo, vamos lá, seguindo adiante, nós temos mais assuntos aqui. Nós temos aqui o Movimento Negro Unificado. Inicialmente, né, em 7 de julho de 1978, foi fundado, né, teve uma reunião, uma passeata, uma manifestação, intitulada por Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Naquela data, 1978 já. Né? O que acontece? Nesse período, o que vai motivar essas manifestações, principalmente essa manifestação da população negra, vai ser o assassinato desse rapaz aqui, ó. Robson Silveira da Luz, um jovem de 22 anos, né, é assassinado, acusado de ter roubado frutas em uma feira. Né? Então ele vai ser acusado de ter roubado frutas nessa feira, é preso, levado aí para as instituições, né, a delegacia naquele momento, é torturado e morre nessa tortura. O que vai acontecer? Ele vai ser levado ali, vão dizer, né, vão levar a notícia para a família dele que ele morreu na realidade por um acidente. E vão negar que ele foi torturado e morto. Beleza? Não só isso, teve outras coisas também que vai motivar. Por exemplo, membros, né, jovens que serão proibidos de entrar num clube ali, naquele momento, atletas ali, a discriminação a atletas jovens que serão proibidos de entrar em clubes ali naquele momento, que eram atletas universitários, atletas ali naquele momento, então eles vão ser barrados de participar de manifestação de um clube ali naquele momento, vai ser também justamente motivar essa manifestação. Nesse mesmo período, né, durante esse período da manifestação, a organização dessa manifestação, vai ter o assassinato de outro membro, né, o operário Newton Lourenço. Essa é outra vítima ali que vai ser preso, torturado e logo em seguida vai chegar a morrer também. Então tudo isso aí vai levar essa manifestação no Teatro Municipal, ali no Rio de Janeiro, inicialmente com 2.000 pessoas, vai ajuntando, né,
mobilizando uma quantidade grande de pessoas aí e vai marcar o início do movimento negro unificado. Beleza? Então é mais um ato, né, mais um meio de resistência aí de pessoas aí contra a ditadura militar. Beleza, pessoal? Não tem só isso, tem mais outras manifestações para a gente observar, prosseguindo. A resistência da imprensa, né, a imprensa alternativa naquele momento. O que acontecia? Existia uma forte censura, como a gente já observou na nossa trajetória, no nosso caminhar, existia uma grande censura, ou seja, as informações elas eram proibidas de chegar até a população, através dos veículos, né, da imprensa tradicional, dos jornais, aquela coisa toda, tinha que passar ali pela autorização dos militares, os militares teriam que analisar, observar direitinho, e saber se não tinha nenhuma notícia que fosse contra a ideologia militar, contra os militares, contra o governo militar, aquela coisa toda. Então, muitas e muitas notícias elas foram proibidas. E aí vão surgir jornais alternativos, a imprensa alternativa, que fugiam um pouco daquela imprensa tradicional, daqueles meios já conhecidos, aquela coisa toda, que panfletavam, né, que vários outros meios de comunicação vão começar a usar, né? Os pioneiros da imprensa alternativa foram a revista Pif-Paf, a revista Realidade, o Sol, o Amanhã, do Grêmio, da Faculdade de Filosofia da USP. Então, várias notícias vão circular através desses veículos alternativos, né? Tinha os clandestinos também, fundados inclusive por partidos políticos, né? Organizações políticas de esquerda, né? Colocadas na clandestinidade, ou seja, que estavam proibidos da sua atuação, como o Partido Comunista Brasileiro, né? Que vai criar o Voz Operária, né? E o Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, que vai ter uma revista de circulação, um informativo de circulação naquele momento, né? Que será a Classe Operária. A Organização Revolucionária Marxista Política Operária também, ela vai lançar o Libertação, a Ação Libertadora Nacional, que é justamente um grupo guerrilheiro, né? Que vai pegar em armas, um braço armado ali naquele momento. Ela também vai lançar ali o Movimento Comunista Internacional, né? E o Bandeira Vermelha. Então ela vai lançar alguns manifestos, né? E o guerrilheiro, né, que vai ser da Aliança Nacional Libertadora, e o Movimento Comunista Internacionalista, né, ele vai lançar o Bandeira Vermelha. Então serão vários e vários revistas que irão circular naquele momento para poder informar a população do que estava acontecendo. Aquilo que não poderia ser informado através da grande imprensa vai tentar ser informado através da pequena imprensa. Terão outros também, né, como o Pasquim, que será revistas de charge, né, que irá tentar fazer as denúncias através da charge, do humor, aquela coisa toda, né? Não só esse, o Condinho, o Ex, Opinião, Movimento, São Paulo, Em Tempo, Amanhã, Hora do Povo, Política e os Nacionalistas, Versos e Cadernos do Terceiro Mundo. Então são vários e vários órgãos, vários e vários jornais que vão tentar divulgar as ações de crítica ao governo da ditadura militar. Aquelas críticas que eram abafadas, que não poderiam ser reveladas, como por exemplo a corrupção, né? Que se contava, dizia-se naquele momento que não existia corrupção no Brasil. Mas tanto é que a gente observa com aquelas obras faraônicas que elas começaram e muitas vezes não terminaram, por conta de corrupção naquele momento. Se você observar a Transamazônica, boa parte dela ainda está, até os dias de hoje, com estrada de terra, de lama, correto? Porque o dinheiro no meio da construção da Transamazônica se perdeu através de corrupção. Então, aquilo que não poderia ser divulgado pela grande imprensa começa a ser divulgado de uma forma da imprensa alternativa. Meios de circulação das informações através de pequenas revistas instituídas por grupos aí clandestinos, partidos políticos, né? Revistas criadas aí para poder informar a população começa a circular no Brasil. Beleza, pessoal? Depois a gente pegar essa ideia, vamos prosseguir. Vamos prosseguir porque o caminho é longo, né, Rubens? E aí a luta armada, né? Diversos grupos armados aí, eles começam a entrar a partir do momento que são proibidos de se manifestar, de falar, de comunicar, de criticar, aquela coisa toda. Então eles começam a entrar na clandestinidade e aí começam os movimentos de guerrilha, né? Grupos armados, né? E aí nós temos exemplo aí, a Ação Libertadora Nacional, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, certo? Essa Ação Libertadora Nacional teve aquela revista que a gente citou ali, correto? E também era liderado por Carlos Marighella, né? Justamente aqui esse é um repórter do jornal falando justamente sobre a morte de Marighella, o inimigo público número 1 naquele momento.
E eles fizeram uma ação conjunta para o sequestro do embaixador norte-americano, que trocaram depois por prisioneiros da época da ditadura militar, por prisioneiros ali, certo? Então, e o movimento 8 de outubro, o movimento revolucionário 8 de outubro, uma observação bastante interessante que a gente pode observar, que ele é homenagem justamente ao dia 8 de outubro, foi o dia da execução de Ernesto Che Guevara, aqui na Bolívia, né? Na nossa região, nossa vizinha Bolívia, que foi preso, né? Era um líder revolucionário, participou da Revolução Cubana e continuou a divulgar aí a sua luta de revolução pelo mundo, né, e tal, aquela coisa toda, foi executado nessa data aí. E esse grupo armado foi justamente em homenagem, mudou o nome depois, em homenagem justamente a Ernesto Che Guevara. Então eles executaram esse planejamento, a execução do sequestro desse embaixador, que depois vai ser trocado aí por militantes da ditadura militar, militantes que eram contra a ditadura militar, né, estudantes, aquela coisa toda que era contra a ditadura militar. A vanguarda popular revolucionária também era um também grupo guerrilheiro naquele movimento nacionalista revolucionário, MNR, também era outro grupo guerrilheiro, a vanguarda armada revolucionária Palmares e a guerrilha do Araguaia. Todos esses eram grupos guerrilheiros, essa aqui era a guerrilha rural, né? Participava da guerrilha rural. Então nós temos aí uma série de grupos armados que inicialmente eles queriam combater a ditadura militar. E tempos depois eles vão aderir, né? Lutar agora não só para combater a ditadura militar, mas realmente aí eles tenderam para o lado do comunismo, para o socialismo, queriam implantar uma ditadura comunista socialista no Brasil. Beleza, pessoal? Todos eles foram abafados, mas conquistaram, né, bastante vitórias, lutas ali, assaltos a bancos ali naquele momento ali, né? Conquistaram, assim, da modo de falar que eu estou dizendo assim, conquistaram sucesso nas suas ações de luta armada. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem a execução de Carlos Marighella também, um noticiário revelando a execução de Carlos Marighella aí pelo Segundo Exército. Beleza, pessoal? Dá para a gente entender essa parte, prosseguindo, continuando. E aqui, para a gente encerrar todo esse trabalho, toda essa fala, todo esse momento comentado sobre a ditadura militar, certo? Nós temos que observar de que forma era utilizada ali os instrumentos de interrogação, de repressão da ditadura militar. A tortura, né? Que é o ato mais, digamos assim, abominável, né? Que é contra os direitos humanos e tudo mais, que é justamente a tortura que ela vai ser proporcionada, que ela vai ser aí levar justamente a dor de determinadas pessoas para conseguir determinadas informações. Então nós temos aí um dos meios mais, digamos assim, terríveis utilizados, que é justamente a tortura, que infelizmente vai ser utilizada no Brasil, que infelizmente vai ser utilizada nesse período, né? Que é justamente a tortura. E aí a gente tem alguns exemplos dela, como por exemplo a cadeira do dragão, onde era uma cadeira metálica, onde a pessoa era colocada e tomava choques elétricos e o corpo diretamente com contato, né, com essas partes metálicas da cadeira, era colocado inclusive um baldezinho metálico na cabeça dessas pessoas e eram levadas ao choque a essas pessoas, né? O pau de arara, que é justamente essa posição aqui que a pessoa era amarrada, geralmente totalmente nua, né, depois de ter sido espancada, apanhada e tudo mais. Choques elétricos também nós tivemos naquele momento ali, tipos de tortura na ditadura militar. O espancamento, que era uma dos tipos de tortura mais utilizados ali, que era o espancamento. O estupro também era utilizado ali, naquele período. Afogamento, a tortura psicológica, e também se dopava muitas vezes o prisioneiro naquele momento para ele tentar, ele confessasse alguma coisa, dissesse alguma coisa ali que iria entregar os seus grupos ali naquele período. Beleza, pessoal? Então, esses foram alguns dos tipos, né, de instrumentos utilizados como tortura, que era para tentar reprimir membros, pessoas que eram contra a ditadura militar. Beleza? Então, muitos jovens, estudantes, pessoas, né, indígenas, negros, aquela coisa toda, foram todos eles, muitas pessoas foram aí torturadas naquele período, que depois, anos depois, através da comissão, né, da Constituição da Verdade, né, da Comissão Nacional da Verdade, vai ser revelado muitas ações de tortura naquele momento.
Beleza, pessoal? Aí a gente encerra essa parte, a gente encerra esse momento da ditadura militar e avança, né? A gente vai avançar aí mais adiante. Ok, pessoal? Vamos fazer exercício, né? Corrigir os exercícios que a gente deixou na semana passada, para a gente encerrar a nossa aula. Correção dos exercícios. O que foi a lei da anistia? Foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo, em que todas as ações subversivas realizadas durante a ditadura militar seriam perdoadas, permitindo o retorno dos exilados ao Brasil, assim como também o perdão a todos os torturados durante os anos da ditadura militar no Brasil. O que foi a emenda Dante de Oliveira? Foi uma emenda constitucional, uma PEC, que propunha as eleições diretas para a escolha do presidente da República do Brasil. Terceira questão. O que foi a campanha das diretas já? Foi uma campanha que mobilizou grande parte da sociedade civil brasileira em propósito de eleições diretas para presidente da República. O que foi o atentado do Rio Centro? Foi uma tentativa frustrada de explodir uma bomba em comemoração da festa do trabalhador que estava sendo comemorado naquele momento no Rio Centro, né, que era um centro de convenções, o maior centro de convenções da América Latina. Então foi essa tentativa frustrada de fazer esse atentado ali e depois jogar a culpa para os que eram a favor ali da reabertura política, né, dizendo que foi uma ação comunista, aquela coisa toda. Quinta questão. Como se deu a substituição do governo militar? A substituição do governo militar se deu através das eleições indiretas realizadas pelo Congresso Nacional, que elegeu Tancredo Neves para o mandato presidencial, porém não assumiu devido ao seu falecimento, sendo substituído pelo vice-presidente José Sarney. Beleza, pessoal? Assunto da nossa próxima aula. Prosseguindo, exercícios dessa aula da próxima semana. O que foi a Comissão Nacional da Verdade e o que ela revelou? Segunda questão. Cite que tipo de tortura foram utilizados durante a ditadura militar no Brasil. Terceira questão, como e por que a ditadura militar afetou as populações indígenas do Brasil. Quarta questão, o que foi o movimento negro unificado contra a discriminação racial. Pessoal, fica essa mensagem para a gente. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Nossas referências bibliográficas, nossas referências da internet. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!